Bom, eu vou rapidamente passar aqui um gabarito oral da prova para vocês compreenderem, se for o caso, algumas notas. Né? A primeira questão diferencia litisconsórcio inicial do litisconsórcio ulterior, dê pelo menos um exemplo para ilustrar cada um dos conceitos. De modo geral, os alunos tiveram isso na questão, sublinhando que o litisconsórcio inicial é aquele que já tem uma formação pleiteada desde a petição inicial, seja porque são vários autores pleiteando, e aí um litisconsórcio ativo, seja porque desde logo há uma demanda contra mais de um réu, mais de um reclamado, então já há um litisconsórcio passivo desde o começo. E o ulterior, ok, aquele que é formado a posteriori, pode ser inclusive decorrente tanto da contestação como da determinação do juiz, aquela intervenção ius iudicis. Alguns alunos, evidentemente, acabaram dando essa resposta bastante completa, né? Inclusive mencionando sucessão processual, e foi muito bom. Uma outra questão que eu corrigi, eu encontrei alguma incompletude, né, algum defeito de redação, mas eu acredito que, pelo menos as que eu corrigi até agora, ninguém perdeu a questão por completo. Capacidade de direito e capacidade de fato, quase todos responderam considerando os aspectos do direito civil, né? Quanto capacidade de direito, aquela, né, que decorre da própria existência da pessoa, né? Da pessoa física, e a capacidade de fato, a capacidade para o processo, né, em que a pessoa, por alcançar a regra geral, a regra da maioridade, passa a poder exercer diretamente essa capacidade, portanto, capacidade de fato. Eu notei em algumas respostas, e aí para algumas, eu descontei algum ponto, geralmente meio ponto, porque, embora tenham corretamente feito ou incluído na resposta essa definição do direito civil, deixaram de fazer a ligação disto com o processo. Então, era necessário que isso fosse trazido para a matéria do processo. O que mais? A terceira questão dizia a respeito ao princípio da eventualidade. Bom, alguns alunos responderam assim: o princípio da eventualidade como obrigação de as partes, no plural, apresentarem os elementos necessários para que o juiz forme a sua convicção. Mas a pergunta aqui era uma pergunta bastante específica ao que nós estudamos, é o princípio da eventualidade mesmo na questão da defesa do réu. Então, eu considerei a resposta genérica, mas devo dizer que descontei alguma pontuação daqueles que não foram específicos em relação ao que consta especialmente do caput do artigo 341 do Código de Processo Civil. Incumbe também ao réu, manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, com as exceções que constam dos incisos do artigo 341. É isto que, essencialmente, para o processo, nós chamamos de princípio da eventualidade. Tá?
A questão 4, aplicação da publicidade para os atos processuais é absoluta. A resposta, eu acho que a maioria, pelo menos os que eu já vi até agora, a maioria acertou. Naturalmente, a gente sempre espera que as respostas sejam as mais completas, né? Enfim, eu aqui estou diante de uma que eu considerei bastante completa, que menciona o inciso 60 do artigo 5º da Constituição, né? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, há uma menção adequada às exceções, o que seria a fundamentação esperada para a questão. Aqueles que fizeram menção, além da Constituição, também fizeram menção ao artigo 189 do Código de Processo Civil, eu diria que estão ainda mais de parabéns, porque o artigo 189, ele, obviamente, ele é mais específico quanto às hipóteses de exceção ao princípio da publicidade. Mas, eventualmente, as questões que foram respondidas com base apenas na Constituição, até pela questão da hierarquia normativa, eu considerarei 100% respondido, né? Eu ainda não peguei nenhuma, mas talvez, né, talvez, dependendo de como é ou de como está a redação, né, aqueles que fundamentam apenas no Código de Processo Civil, pode ser que tenha alguma consideração do professor para tirar meio ponto, né? Mas dependendo de como você explica, muitas vezes essa questão constitucional, ela estando implícita na resposta, é, a gente considera. A questão número 5, aliás, as duas questões de múltipla escolha, eu admito que elas tinham aquela clássica casca de banana, que diz assim, das alternativas abaixo, qual não é? Qual não seria? Ou seja, dentre 4 opções, são 3 certas e uma errada. A questão número 5 tem um excerto, uma transcrição de uma petição, não é? de uma parte que apresenta um protesto em face de uma decisão, ou parte de uma decisão interlocutória do juiz, e está assim: o protesto com a explicitada pretensão antipreclusiva é ato da parte corriqueiramente adotado no processo de trabalho. Das alternativas abaixo, qual princípio não seria uma justificativa objetiva para a sua existência? Não seria justificativa para a sua existência a fungibilidade recursal, porque essa fungibilidade, que seria a, a possibilidade de o juiz admitir um recurso com o nome de outro, em resumo seria isso, não vem ao caso aqui. A parte que apresenta o protesto, ela exerce, por exemplo, na audiência, ela está exercendo o seu direito ao contraditório. Se for a parte ré, está exercendo, junto com o contraditório, a ampla defesa. Obviamente, isso está dentro do contexto mais amplo do devido processo legal, que é uma das alternativas que seriam corretas aqui, e ficou explícito na questão que era para marcar a errada, né? E, mais precisamente até, isso faz parte inclusive do costume do processo e da audiência trabalhista de registrar esse protesto justamente porque vigora a regra, e mais que regra, o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Então, para que, e especialmente para que fique demonstrado
as instâncias superiores, às quais o processo ainda pode ser remetido, não é? Diante dessa irrecorribilidade, a parte registra seu inconformismo, sua irresignação em face daquela decisão interlocutória do juiz, aquela decisão incidental, e ele faz isso pelo protesto. Então, o protesto tem a ver tanto com o contraditório ampla defesa, como com a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, e bem como com o princípio do due process of law, do devido processo legal. Então, a resposta alternativa a ser marcada aí seria a alternativa A, que é a da fungibilidade recursal, porque ela não é justificativa, ela não tem a ver exatamente com esse protesto antipreclusivo. Na última questão, a questão 6, das alternativas abaixo, qual não corresponde a um requisito objetivo da petição inicial. Essa era uma questão assim bem de lei, né? Porque o artigo 319, né, o 319 do Código de Processo Civil, ele lista os requisitos objetivos da petição inicial, o que precisa objetivamente, portanto, estar na petição inicial. E essa matéria dos requisitos que são subjetivos é uma matéria doutrinária, né, que nós expusemos, nós debatemos em nossas aulas, né, e que seria importante lembrar que são requisitos subjetivos da petição inicial, né? Aqueles que não estão explícitos na lei, mas que são exigências, nós poderíamos dizer, são exigências da lógica, né? Comunicativa do processo, né? E eu estou ainda há pouco aqui conversando num grupo de colegas a respeito de um texto de uma petição muito ruim, muito mal escrito, né? Então, um requisito subjetivo, vou fazer isso de um modo assim, mais genérico, um requisito subjetivo de estar na profissão jurídica, né, é o de saber se expressar, né? Saber escrever, saber falar, saber ouvir, né? Que são, digamos, requisitos comunicativos. Lembrando que, para as pessoas que não têm a capacidade física de ouvir ou de falar, hoje há, inclusive, né? Hoje há, inclusive, linguagem de sinais, de libras, que servem exatamente para que as pessoas exerçam sua capacidade comunicativa até quando lhes faltem os sentidos, né? Os sentidos necessários à comunicação, né? Assim como para os cegos, né? Existe já, isso já mais antigo, né? Existe a linguagem braille para que para que seja possível a essas pessoas também lerem, né? Então, existem as linguagens hoje que nos servem à comunicação até quando há algum déficit dos sentidos. Mas, enfim, a capacidade comunicativa, e aí vale muito assim, a capacidade de escrever, né? Ela, eu diria que é um pressuposto, né? É um requisito para você estar na profissão jurídica, né? E para quem escreve petição inicial, que são advogados, né? Essa capacidade comunicativa ela é veiculada pelos requisitos subjetivos que a doutrina destaca, que são esses: o da clareza, da precisão e da concisão.
Portanto, a precisão aparece aí na questão número 6, alternativa B, como aquela alternativa que não corresponde a um requisito objetivo, ela é um requisito subjetivo. Só que a clareza, a precisão, elas, embora requisitos ditos subjetivos, não estão expressos na lei processual, elas de algum modo aparecem quando o artigo 322 do Código de Processo Civil estabelece que o pedido deve ser certo. E ainda, ainda quando se prescreve no artigo 324 que o pedido tem de ser determinado. Então, o pedido também tem de ser, digamos, preciso até do ponto de vista matemático, do quantitativo, né, do pedido, e isso é muito forte no processo do trabalho, ao ponto de, hoje, e às vezes essa aplicação se dá de uma forma, até a meu ver, bastante rigorosa, né? Bastante rigorosa, porque o artigo 840 do Código, ou desculpa, da Consolidação das Leis de Trabalho, da CLT, no parágrafo 1º, nos prescreve o seguinte: sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e, isso não está lá no Código de Processo Civil, e com indicação de seu valor, a data, a assinatura do reclamante ou de seu representante, a indicação de seu valor. Né? Ou seja, a clareza, a precisão, elas de algum modo também aparecem na lei, embora não com os seus signos, com as palavras, né, assim tão explicitamente colocadas no texto. Já não é mais matéria da prova, mas vale o comentário, no sentido de que hoje nós estamos num momento de discussão acerca do que eu considero a própria definição também de requisitos da sentença. Porque a sentença, eu falei isso há poucos dias, já numa aula adicional, a sentença, ela também tem de ser certa. Né? A sentença também tem de ser precisa. A sentença não pode ser mais, nem menos, nem fora da petição inicial. É o princípio da distrição, de que eu falei. Né? E a sentença, então, dizendo diferente, ela não pode deixar de responder às indagações, às provocações, às demandas das partes. Não pode deixar de apreciar o valor das provas apresentadas pelas partes. E não pode deixar de explicitar, né, quais dessas provas e em que medida essas provas são úteis, necessários ao convencimento judicial. Nesse sentido, nós estamos numa discussão hoje, aqui no direito processual do trabalho, aqui na Justiça do Trabalho, o que nós devemos fazer em relação aos índices de atualização da sentença, considerando que, por exemplo, na minha opinião, a sentença trabalhista ela tem de ser líquida por regra. Quando o juiz profere sentenças ilíquidas, a meu ver, o juiz precisa justificar. Isso aqui envolve, inclusive, uma autocrítica do meu trabalho em alguns momentos. O juiz tem de justificar por que aquela sentença especificamente está sendo publicada sem a liquidação, sem a medida matemática da decisão. Porque isso, até por lealdade, por boa-fé judicial, os juízes deveriam sempre expor
nas decisões. Porque, afinal, nós não exigimos da parte, no 840, parágrafo 1º da CLT, nós não exigimos da parte que ela coloque na petição inicial o valor, e há juízes que, se faltar o cálculo do seguro-desemprego, o juiz determina o arquivamento da ação, arquivamento sumário da ação. Se o juiz pode ser tão rigoroso com a parte tem o direito constitucional de ser rigoroso ou rigorosa com o juiz, exigindo que o juiz cumpra a lei e ele também profira uma decisão, uma sentença certa e determinada. Né? Eu, ao meu ver, a parte deveria, inclusive, embargar de declaração para exigir que a sentença líquida fosse liquidada, mas se eu disser isso no fórum, eu vou ser apedrejado pelos meus próprios colegas. Né? Mas, enfim, só para finalizar, é evidente que esses requisitos objetivos, de alguma maneira, podem ser invocados pelo juiz, né? O juiz vai classificar isso legalmente para, por exemplo, considerar a petição inicial propícia, por exemplo, a ser emendada e, eventualmente, não se cumprindo o prazo da emenda até ser indeferida. Né? Faltou eu dizer que, mais uma vez, que a concisão, que aparece também no rol, não é, dos requisitos subjetivos, e a concisão também é uma permanente exigência e deveria ser uma permanente companheira de quem escreve, especialmente de quem escreve na linguagem forense, né? Porque não faz sentido, eu já disse isso muitas vezes, repito, não faz sentido que cheguem ao juiz petições iniciais de 65 laudas, né? E também eu já vi aqui, acho que cheguei a comentar durante o semestre, de uma petição que era acompanhada de 800 documentos anexos, sentenças precedentes sobre a mesma matéria. 800 páginas de sentenças e acórdãos sobre a matéria. Precisa tudo isso para convencer o juiz? Ou isso tudo serve para enfezar o juiz? Né? Pensem nisso. Não convém, e isso faz parte dos aspectos psicológicos da jurisdição e das relações entre a jurisdição e os advogados, não convém que uns enfezem os outros. Não convém enfezar o juiz. Você ganha o que com isso? Você pode não perder, não é para perder, claro. O juiz não deve julgar improcedente o seu pedido apenas porque ele ficou enfezado. Mas se não prejudica, também não ajuda. Né? Não ajuda, por exemplo, porque se o juiz tiver 10 petições para analisar e a sua for a mais prolixa, aquela que contiver, como dizem os baianos, mais bolodório, né? A sua vai ser a última a ser apreciada. Não estou dizendo que isso seja má-fé, dolo, maldade do juiz. É apenas uma questão da natureza humana. Meus queridos alunos, mais uma vez, isso era só para falar da prova e eu já falei mais de 24 minutos. Abraços a todos e eu espero hoje, é segunda-feira, são 11h47 da manhã. Eu espero que, como o prazo para vocês entregarem é hoje, né? Eu espero que aqueles que já estiverem com os trabalhos na minha caixinha, que eu publique todos até hoje à noite, e aqueles que eventualmente só entregarem hoje no período da tarde ou à noite, eu quero publicar todos amanhã. A NEF eu vou colocar no sistema hoje ainda e vou
vou conceder o prazo da NEF, vou fazer uma prova bastante objetiva e essa NEF vai ter como prazo sexta-feira, tá? Vou fazer uma NEF só com questões objetivas para facilitar a vida de todos e, por favor, né? Eu sei que alguns vão para a NEF, mas precisam de muito pouca nota. Portanto, por favor, sejam todos aprovados, né? Desejo reencontrá-los em outras disciplinas, tá? Abraços para todos, né? Saudades.